Paz do Senhor Jesus. Quero aqui hoje meditar com vocês uma palavra bem conhecida. Está no livro de Marcos, capítulo 10. A cura do cego de Jericó. Vou ler apenas o versículo 48. Marcos 10, verso 48 diz: Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que conta a história de um homem chamado Bartimeu. Ele era mendigo e também era um homem cego. Então ele tinha uma necessidade e uma debilidade em sua vida, né? Ele tinha ali uma deficiência visual que dificultava, né, a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia. A sua sobrevivência, né, era bem precária, porque uma pessoa ser mendigo já é difícil, que dirá cego, né? Mas Bartimeu, ele nesse caminho, né, a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho e ele percebe que ali existe uma oportunidade, surge sobre a vida dele uma oportunidade, né, daquela situação ser totalmente transformada, né? Ele então ouve dizer que Jesus estava passando e ele então começa a clamar, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia fala, onde eu acabei de ler aqui, que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas a Bíblia também diz que que depois que o repreendiu, ele clamava ainda mais. Bartimeu, ele não se intimidou, né? Ele não se intimidou diante da oposição da multidão. As pessoas estavam incomodadas com o clamor de Bartimeu, né? O clamor que Bartimeu estava fazendo a Jesus estava incomodando as pessoas à sua volta. E às vezes isso ocorre nas nossas vidas, né? Às vezes a gente está buscando algo da parte de Deus, está ali clamando, está perseverando, e pessoas à nossa volta não entendem, né, o porquê, não entendem a nossa necessidade, porque elas só estão nos vendo, elas não estão convivendo com a nossa situação, com a nossa necessidade. Só você e Deus conhece, né, a necessidade, aquilo que você precisa. Só você e Deus sabe o que você tem suportado até aqui. E como Bartimeu, né, talvez você esteja dessa forma, clamando, buscando, e tem percebido que isso tem gerado incômodo sim em algumas pessoas. Mas eu quero te dizer que é para você perseverar, não desista, faça como Bartimeu, mesmo diante de oposições, mesmo com pessoas à sua volta tentando fazer você parar ou desistir, tentando fazer você achar que não vai valer a pena, né, que o que você está fazendo é perda de tempo, que você está clamando em vão. Não pare, porque as mesmas pessoas, a mesma multidão que tentou calar Bartimeu tiveram que ver o mestre parando, trabassurianda e chamando ele, né? A Bíblia fala que quando Bartimeu clamou, a multidão tentou pará-lo, mas mesmo assim ele continuou. A sua perseverança chama a atenção do Senhor. A sua insistência no teu milagre chama a atenção do Senhor. O Senhor, ele observa, né, a nossa conduta em meio às nossas adversidades, porque o que ele quer ver em nós? Como o que ele viu em Bartimeu, que é uma atitude de fé, uma atitude de perseverança em meio aos nãos à nossa volta, em meio às impossibilidades à nossa volta. É a gente perseverar até o mestre parar e dar a devida atenção à nossa necessidade. Foi o que ocorreu. Bartimeu não estava preocupado com o incômodo daquelas pessoas à sua volta. Ele sabia que aquela poderia ser a sua única oportunidade. Jesus estava passando naquele lugar e ninguém ali, né, teve a atitude de conduzir, né, de falar de Bartimeu para Jesus. E ele sabia que era algo que ele precisava fazer, era uma busca que ele tinha que fazer diante do Senhor. Então ele foi ali e clamou, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali não foi em vão a busca dele, né? A Bíblia fala que o Senhor parou e mandou chamá-lo.
Tem resposta de Deus chegando para você. Tem resposta do Senhor chegando. Porque o Senhor contemplou a sua busca, o Senhor contemplou a sua perseverança, a sua insistência. Mesmo pessoas à sua volta não compreendendo a sua necessidade, ou até mesmo não se importando. Porque ele era cego e ele era mendigo. Todos ali viam a necessidade dele. Todos ali viam que ele precisava ser ajudado. Mas a multidão não se importou, né? Muito pelo contrário, ainda se incomodaram quando ele mesmo por si tentou buscar este socorro. Mas o mestre parou e mandou chamá-lo. Jesus tem contemplado a sua vida. Ele tem visto o que você tem passado. E eu quero dizer para você que o teu clamor não tem sido em vão. Você tem sim você está sendo ouvido pelo mestre. O teu clamor está subindo diante dele. Só que o Senhor muitas vezes ele permite, né, a gente insistir um pouco mais. Ele permite ele se cala muitas das vezes de imediato no nosso clamor para ver qual será a nossa reação, né? E Bartimeu perseverou. E o mestre mandou chamá-lo. E Jesus, quando Bartimeu, né, a Bíblia fala que Bartimeu levanta e larga a sua capa e vai até o mestre. No verso 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Jesus não sabia que ele precisava? Precisava Jesus perguntar? Não, porque o Senhor, ele é onisciente, ele sabe, ele conhece, né? Ele contempla a nossa necessidade antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós falarmos. Ele já sabe o que nós precisamos. Mas o Senhor tem prazer em nos escutar. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco. E algo também que eu aprendo aqui é a objetividade de Bartimeu. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diretamente fala: Senhor, eu quero ver. Né? Ele poderia contornar a situação, poderia falar tantas outras coisas antes, como aquele paralítico de Betsaida, quando Jesus perguntou se ele queria voltar a andar. Ele falou: os homens, não tem nenhum homem que me leve. Começou então ali, né, a falar, a contar as suas necessidades, sem se dar conta de que o próprio mestre, o próprio Jesus, dono do milagre, estava ali, né, para mudar a história dele. Não, Bartimeu fez diferente. E foi diretamente a necessidade, aquilo que ele precisava. Ei, Jesus quer que você seja objetivo na sua busca. Jesus quer que você seja objetivo diante daquilo que você tem colocado diante dele. Senhor, eu preciso de uma cura. Sim, você precisa de uma cura. Especifique a Deus claramente que forma, né, aonde, como você quer ser curado. Né, uma cura física, uma cura espiritual, uma cura da sua alma. Você precisa de um emprego, sim, mas como você quer que esse emprego seja? Você precisa, a forma que você necessita, né, aquilo que você almeja, seja um objetivo diante da sua busca. Porque o Senhor, ele sabe, mas quando a gente pede com sabedoria, o milagre é inevitável, né? A Bíblia fala que muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então nós temos que sim ter sabedoria na hora de clamar, na hora de pedir ao Senhor. Nós temos que ter um propósito de oração, né? Por que eu estou clamando por isso? Qual é o propósito desse pedido? Entenda isso. Qual o propósito dessa minha oração? Por que eu estou chegando diante desta petição ao mestre? Bartimeu precisava, né? Ele precisava voltar a ver. Só ele e Deus sabia o que ele já havia suportado até aquele momento. Bartimeu, ele não nasceu cego, né? Porque ele fala: Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, por algum momento de sua vida ele enxergava, né? Mas em algum momento também essa visão não pôde mais ser ali, ele não pôde mais enxergar. Mas então Jesus diz para ele, né? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Bartimeu, ele é curado. E ainda ouve de Jesus que a fé dele o havia salvado. Nossa fé, ela nos garante bênçãos e nos impulsiona também a alcançar além daquilo que temos pedido ao Senhor. Porque o Senhor, ele tem infinitamente mais, né, daquilo que nós pedimos ou pensamos.
E quando nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, Ele não só supre as nossas necessidades, mas Ele vai muito além, né? Ele supre as nossas necessidades e nos dá bênçãos além do que nós merecemos. Bartimeu é curado e alcança a salvação, que é o principal. Não, a maior preocupação hoje, nossa, deve ser não somente receber bênçãos aqui, não somente receber bênçãos materiais ou espirituais aqui, mas que a nossa maior busca, o nosso maior clamor é chegar diante de Jesus para alcançar dele a nossa salvação, para alcançar dele a vida eterna, porque o Senhor tem preparado bênçãos eternas para as nossas vidas, né? O Senhor, Ele tem prazer em derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida aqui nessa terra. A Bíblia fala que se quiserdes e ouvides, comereis o melhor da terra. Então, se você quiser, é uma opção, você tem essa escolha. Se você ouvir o quê? Ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor, ou seja, obedecer, né? Você está, então, apto a viver e a comer o melhor da terra, o melhor que o Senhor tem preparado para os seus. Interessante que finaliza esse texto com Bartimeu seguindo Jesus pelo caminho, ou seja, depois que ele tem ali aquele encontro com o Senhor, depois que ele vive essa experiência, que ele vive este milagre, ele não faz como aqueles 9 leprosos que se esqueceram de agradecer, que se esqueceram quem o abençoou, não. A Bíblia fala que ele segue Jesus pelo caminho. Ei, quando a sua vitória chegar, quando a sua bênção chegar, quando o Senhor te entregar aquilo que você tem colocado diante dele, não se esqueça. Não se esqueça da gratidão. Não se esqueça da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor tem te tirado e o que Ele já tem feito e irá fazer na sua história. Lembre-se que tudo que nós temos é a graça, né? Tudo que nós recebemos é graça. São os favores que nós não merecemos da parte do Senhor. Então, que nós não venhamos nos apegar, que você não venha se apegar somente às bênçãos que o Senhor tem para te dar. Que não venhamos olhar somente para as mãos do Mestre, mas que possamos olhar para o Senhor, olharmos para Jesus, olharmos para a face do Senhor, querer estar na presença dEle, ser abençoado por Ele, mas ter maior prazer em estar com Ele, em estar na presença dEle. Esse deve ser o nosso principal foco, a nossa principal vontade e desejo. O Senhor não pediu para que Bartimeu seguisse. A Bíblia fala que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele foi curado, mas ele teve também um desejo não partiu de ninguém, ele mesmo quis, ninguém o forçou, nem mesmo Jesus, porque Jesus não te força a estar na presença dele. O Senhor não obriga você a estar na presença dele. Ele te convida a se chegar a ele. Se você se der a oportunidade, porque a oportunidade é dada a nós. Nós somos os privilegiados em conhecê-lo, em poder participar, né, da sua graça, do seu poder. Todo aquele que entende isso vive algo sobrenatural que humanamente é inexplicável. Só quem quer, né, beber dessa água, que experimenta essa água, como o Senhor Jesus mesmo diz, não volta a ter sede, porque é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Então, que você venha perseverar naquilo que você tem colocado diante do Senhor. Faça como Bartimeu, né? Bartimeu não deu ouvidos à voz da multidão, porque se ele tivesse dado atenção àquelas pessoas que estavam mandando ele se calar, jamais ele viveria o milagre do Senhor, jamais ele alcançaria a bênção, jamais ele teria sua necessidade suprida. Mas Bartimeu insistiu, ele persistiu, ele não deu atenção àquelas pessoas, porque aquelas pessoas não conheciam a história de Bartimeu. Entenda isso. Tem pessoas que falam, né? Tem pessoas que falam, mas nem conhecem você. Tem pessoas que falam, mas nem sabem metade do que você já viveu. Tem pessoas que falam, mas nem sabem a história que você já viveu até aqui. Elas sabem só o teu nome e acham que sabem muito, mas Jesus não. Jesus, eu acredito que... Não, eu tenho certeza, porque o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Todos os propósitos, onde Jesus chegou, Ele cumpriu um propósito, né? Então Ele passou por ali porque Ele sabia que Bartimeu estava ali. Eu creio assim. Pela minha fé eu creio assim. A Bíblia não diz isso, mas eu creio pela minha fé, né? E lendo aqui a palavra, que Jesus, Ele passou na beira do caminho, Bartimeu estava ali. E ele teve a iniciativa
de chamar o Mestre. Muitas vezes é nós que temos que clamar para chamar a atenção do Senhor, sim. Muitas vezes é a nossa busca, a nossa perseverança que vai fazer o Senhor parar por um momento o objetivo a qual Ele está indo para fazer e nos dar atenção diante da nossa necessidade. Quando a sua necessidade, ela chama a atenção do Senhor, tenha convicção de que Ele vai parar tudo para te socorrer. Você é importante para o Mestre, você é importante para o Senhor. Bartimeu, à vista da multidão, era ninguém. Ele era um mendigo, né? E ainda mais cego. Que valor ele tinha diante daquelas pessoas? Nenhum. Às vezes você, né, pode estar se sentindo assim em meio a tantas pessoas, se sentindo sem qualquer valor, talvez se sentindo excluído, mas Jesus te conhece. Jesus, Ele ouve você. Jesus, ele se preocupa com a sua necessidade. Ele se preocupou com a necessidade de Bartimeu. Ele parou, mandou chamá-lo. E aquelas pessoas que queriam impedi-lo, né, queriam que ele se calasse, não estavam nem aí para ele, tiveram que ver ele sendo abençoado, ele sendo honrado pelo Mestre, ele vivendo algo impossível humanamente falando. Ele foi exemplo ali no meio daquela multidão. Pessoas que tinham prioridades ali, que estavam em lugares muito mais favoráveis que Bartimeu. Tinha pessoas ao lado de Jesus, era uma multidão que estava seguindo o Mestre. Mas eu entendo, eu aprendo, eu meditando a palavra do Senhor, eu aprendi que multidão não vive milagre. Multidão só vê milagre. Porque o Senhor, Ele espera que no meio da multidão saia alguém como Bartimeu para fazer a diferença. Para, através da fé, mostrar sim que é possível não só ver, mas também viver. Viver o sobrenatural, viver os milagres que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Quem é você na multidão? Essa pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Quem é você na multidão? Que tipo de legado que você tem deixado? Qual é a história que você está aí escrevendo para as pessoas que estão à sua volta? Né? Como você tem usado a sua fé para que outras pessoas venham ver o poder de Deus através da sua história, através da sua vida? Não aceite ser só mais um na multidão. Não aceite ser só aquele que assiste os milagres, mas está até perto do Mestre, está até caminhando com o Mestre, mas só ouve falar dos milagres. Você precisa viver os milagres de Jesus. Para isso você tem que ter uma atitude que a multidão não tem. Para isso você tem que fazer algo que ninguém está fazendo. Você precisa ter essa coragem, essa ousadia. Bartimeu teve coragem, teve ousadia, teve fé. Quando você faz o que ninguém está fazendo, você está apto a viver o que ninguém está vivendo. A Bíblia diz muitas histórias sobre isso, né? A Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela também estava numa posição, ela estava numa posição impossível, né? Ela enfrentou a multidão, ela ultrapassou a multidão e ela teve fé de que se ela somente tocasse na basura, se ela somente tocasse na hora a basura de Jesus, ela seria curada. Ei, não é onde você está, não é a posição que você está, mas é a forma como você age e reage à sua situação que faz você viver o milagre. Muitos estavam perto de Jesus, mas o apertavam. E ela tocou. Há uma diferença nisso. Ei, há uma diferença de apertar o Mestre, de tocar no Mestre. Aleluia. Oh, Senhor, tu és fiel. Lembra do paralítico de Cafarnaum? Seus amigos ali, né, o levaram para ser curado por Jesus. E a casa estava cheia, havia uma multidão ali, não tinha passagem, não tinha como entrar, não tinha como chegar até o Mestre. Aqueles homens também tinham todas eles tinham todas as razões para parar, para desistir, para dizer não, a gente não vai conseguir, né? Às vezes a gente fica assim, a gente olha para a circunstância, não vê saída, olha para uma outra situação, também não vê saída. Ter uma geladeira que se adapta às suas escolhas. Se a gente não tiver a fé necessária, a gente para, a gente desiste, a gente fala, não tem jeito, acabou. Não. Como a costa suspira pelas correntes das Esse paralítico tinha amigos que acreditavam assim, a minha alma por ele, que suspira acreditavam no milagre com ele.
Ande com Minha alma pessoas que tem sede de acreditam Deus, do Deus vivo. nos sonhos, nos propósitos de Deus para sua história. Ande com pessoas que te ajudam. Ande com pessoas que te Minhas lágrimas têm sido meu impulsionam alimento de a dia e de vencer. noite. Saia de perto de pessoas que Enquanto não as pessoas que acreditam estão ao nos redor propósitos me que Deus tem para perguntam sua onde está história. seu Deus. Saia de perto de pessoas que não acreditam nos projetos que Deus tem para você. Se aquele paralítico não tivesse amigos verdadeiros, se aquele paralítico não tivesse amigos sinceros que acreditassem, que queriam de fato ajudá-lo a vencer, ele permaneceria da forma que estava. Mas aqueles homens insistiram. Eles fizeram algo, né, que ninguém esperava. A multidão estava ali, estava observando o que Jesus estava falando, os milagres que eram feitos. Mas eles subiram pelo telhado. Não tinha passagem pelas portas nem pelas janelas. Mas eles fizeram um caminho para chegar até o Mestre. Encontre você um jeito de chegar até Jesus. Faça você algo para que você possa chamar a atenção dele. Às vezes tudo que Deus espera de nós é uma atitude, é uma reação, é algo que a gente possa fazer para que ele possa então agir sobre a nossa história. A Bíblia fala: pedi, pedi, dai-se-vos-á. Ou seja, quando nós temos uma ação, o Senhor vem com reação. Quando você tem uma atitude de fé, o Senhor vem com uma reação de milagre para a sua história. Quando você acredita, quando ninguém está acreditando, você vive os milagres que ninguém também acreditaria que você viveria. Né? Então tenha fé, acredita você precisa crer que você sim pode viver os sonhos, os projetos, os milagres de Deus para a sua história. Claro que quando as pessoas nos ajudam, né? Quando as pessoas à nossa volta também acreditam, isso é muito bacana. Mas ei, isso não vai acontecer sempre, principalmente na multidão, porque a multidão ela vem como um desafio, né? A multidão é um desafio, os desafios que a gente enfrenta. Pessoas incrédulas, pessoas que não têm o mesmo propósito e visão que você tem, elas não vão acreditar no que Deus falou para você. Elas não vão crer que você pode viver isso, entende? Mas o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Tenha fé porque as promessas do Senhor não caem por terra. Passe o tempo que passar, eu não sei quanto tempo você está esperando viver as promessas de Deus. Mas acredite, Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele falou para você, para sua história. Amém? Você também a meditar nesta palavra, que você venha perseverar. Não dê ouvidos à voz da multidão, mas que você venha perseverar até Jesus parar, até você conseguir chamar a atenção do Mestre e viver o milagre, né? Faça a diferença, não seja mais um meia multidão, porque o mundo já tem tantos outros, né? As pessoas elas buscam alguém que tenha algo diferente. E essa diferença só a presença de Deus pode fazer através de você. Então, você se encha da presença de Deus para que outras vidas também sejam cheias e o nome de Jesus seja glorificado. Que você deixe um legado como Bartimeu. Bartimeu hoje é exemplo para muitos de nós, através da sua atitude, através da sua fé. Ele era alguém improvável na multidão. Ele era alguém que as pessoas olhavam e achavam que ele ia morrer daquela forma. E se ele mesmo não cresce, morreria mesmo. Se você não crê, ninguém vai acreditar. Se você não tiver a fé, ninguém vai ter por você. São os projetos de Deus na sua história. São os sonhos de Deus para você. Então é você que tem que crer. Você que tem que ter a atitude de fé para viver o que o Senhor reservou para você. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra venha falar no seu coração, possa te edificar, possa te abençoar, que você também seja instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, comente e seja também você canal de bênção para outras pessoas. Amém? Deus te abençoe.